O fim do mundo está próximo. Quando Jesus Cristo expulsou a Satanás e seus anjos do céu e começou seu domínio do reino, isto significava que o fim de Satanás e seu sistema iníquo estava próximo. Apocalipse 12, 7 ao 12. Mas, como poderiam os seguidores de Cristo na terra saber que este acontecimento no céu, invisível a seus olhos, havia ocorrido? Como poderiam saber que Cristo estava invisivelmente presente no poder do reino e que o fim do mundo estava próximo? Poderiam saber por fazer uma verificação para constatar que o sinal que Jesus deu estava sendo cumprido. Pouco antes da morte de Jesus, enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras, 4 de seus apóstolos foram pedir-lhe um sinal. É desse modo que a pergunta deles tem sido lida por milhões de pessoas na versão Almeida, revista e corrigida. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mateus 24:3. Mas que significam realmente essas expressões tua vinda e fim do mundo? A palavra grega aqui traduzida por vinda é parousia, que significa presença. Então, quando o sinal fosse visto, isso significaria que saberíamos que Cristo, embora invisível, estaria presente e já chegara no poder do reino. A expressão fim do mundo também engana muito. Ela não significa o fim da terra, mas antes o fim do sistema de coisas de Satanás. 2 Coríntios 4:4. Portanto, a pergunta dos apóstolos reza acuradamente. Dize-nos, quando sucederão estas coisas e qual será o sinal da tua presença e da terminação do sistema de coisas? Mateus 24:3, tradução do Novo Mundo. Jesus não forneceu apenas um evento como o sinal. Falou de muitos acontecimentos e de muitas situações diferentes. Outros escritores bíblicos, além de Mateus, mencionaram eventos adicionais que marcariam os últimos dias. Todas essas coisas preditas ocorreriam durante o tempo que os escritores bíblicos chamaram de últimos dias. 2 Timóteo 3:1 ao 5, 2 Pedro 3:3 e 4. Tais acontecimentos seriam semelhantes às diferentes linhas que compõem a impressão digital de uma pessoa, impressão que não pode pertencer a nenhuma outra pessoa. Os últimos dias contêm seu próprio padrão de marcas ou acontecimentos. Esses formam uma impressão digital definida que não pode pertencer a nenhum outro período de tempo. Num vídeo anterior, consideramos a evidência bíblica de que Cristo voltou e começou a dominar no meio de seus inimigos no ano de 1914. Agora, dê uma cuidadosa olhada nos vários aspectos do sinal da presença de Cristo e na evidência adicional dos últimos dias do sistema iníquo de coisas de Satanás. Ao examinar essas coisas preditas, nas próximas 4 páginas, observe como se tem cumprido desde 1914. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Mateus 24:7. Certamente você tem visto esta parte do sinal cumprir-se desde 1914. Naquele ano começou a Primeira Guerra Mundial. Nunca na história ocorrera uma guerra tão terrível. Foi uma guerra total. A Primeira Guerra Mundial foi muito maior do que todas as grandes guerras travadas durante os 2400 anos antes de 1914. Contudo, apenas 21 anos após findar aquela guerra, começou a Segunda Guerra Mundial. E esta foi 4 vezes mais destrutiva que a Primeira Guerra Mundial. Guerras terríveis continuam a ser travadas. Desde que findou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, mais de 25 milhões de pessoas foram mortas numas 150 guerras travadas ao redor do globo. Em qualquer determinado dia, tem havido, em média, 12 guerras em andamento em alguma parte do mundo. E existe a ameaça contínua de outra guerra mundial. Só as armas nucleares que os Estados Unidos possuem são suficientes para destruir 12 vezes consecutivas cada homem, mulher e criança na Terra. Haverá escassez de víveres. Mateus 24:7. Em seguida à Primeira Guerra Mundial, veio a maior fome em toda a história. Só no norte da China, 15 mil morriam diariamente de fome.
Mas a escassez de alimentos era ainda maior após a Segunda Guerra Mundial. Um quarto do mundo então passava fome. E desde então, o alimento tem continuado escasso para muitas pessoas na Terra. A cada 8,6 segundos, alguém num país subdesenvolvido morre em resultado de uma moléstia causada pela desnutrição, disse o Times de Nova York em 1967. Milhões ainda morrem de fome, cerca de 50 milhões por ano. Em 1980, cerca de um quarto das pessoas na Terra, 1 bilhão de indivíduos, passava fome porque não conseguia o suficiente para se alimentar. Mesmo em lugares onde o alimento é abundante, muitos são pobres demais para comprá-lo. Num lugar após outro, pestilências. Lucas 21:11. Logo após a Primeira Guerra Mundial, mais pessoas morreram da gripe espanhola do que de qualquer outra epidemia de doenças na história da humanidade. O número de mortos foi de cerca de 21 milhões de pessoas. No entanto, a pestilência e a doença continuam a graçar. Milhões morrem cada ano de doenças do coração e de câncer. As doenças venéreas alastram-se rapidamente. Outras doenças terríveis, tais como a malária, a esquistossomose e a oncocercose, ocorrem em muitos países, especialmente na Ásia, na África e na América Latina. Haverá terremotos num lugar após outro. Mateus 24:7. De 1914. Até agora, houve muito mais grandes terremotos do que em qualquer outro período semelhante na história registrada. Por mais de 1000 anos, do ano 856 era comum, a 1914, houve apenas 24 terremotos grandes que causaram cerca de 1.973.000 mortes. Mas, nos 63 anos de 1915 a 1978, um total de cerca de 1.600.000 pessoas morreram em 43 terremotos grandes. Aumento do que é contra a lei. Mateus 24:12. De todo o mundo procedem relatórios de crescentes atos de ilegalidade e de crime. Os crimes de violência, tais como assassinato, estupro e assaltos, ocorrem agora desenfreadamente. Só nos Estados Unidos é cometido em média um crime grave a cada segundo, aproximadamente. Em muitos lugares, ninguém se sente seguro nas ruas, mesmo à luz do dia. De noite, as pessoas ficam em suas casas atrás de portas trancadas e bloqueadas, com medo de sair. Os homens ficando desalentados de temor. Lucas 21:26. O medo é provavelmente em si a maior emoção na vida das pessoas hoje. Pouco depois da explosão das primeiras bombas nucleares, o cientista atômico Harold C. Urey disse: "Comeremos com medo, dormiremos com medo, viveremos com medo e morreremos com medo." Com grande parte da humanidade, é isso o que está acontecendo. E não é simplesmente por causa da sempre presente ameaça de uma guerra nuclear. As pessoas temem também o crime, a poluição, a doença, a inflação e muitas outras coisas que ameaçam sua segurança e sua própria vida. Desobediência aos pais. Segundo Timóteo 3:2. Os pais hoje muitas vezes têm pouco controle sobre os filhos. Os jovens rebelam-se contra todo tipo de autoridade, de modo que todos os países da Terra são afetados pela praga do crime juvenil. Em alguns países, mais da metade de todos os crimes graves são cometidos por jovens de 10 a 17 anos. Assassinato, estupro, assalto, roubo, arrombamento, roubo de carros, tudo isso as crianças fazem. Nunca na história a desobediência aos pais foi tão comum. Amantes do dinheiro. Segundo a Timóteo 3:2. Onde quer que se olhe hoje em dia, podem-se ver atos de ganância. Muitos fazem praticamente qualquer coisa por dinheiro. Roubam ou até mesmo matam. Não é incomum pessoas gananciosas produzirem e venderem produtos que se sabe que, de uma maneira ou outra, fazem adoecer ou matam outros. Quer abertamente, quer pela maneira como vivem, as pessoas proclamam a respeito do dinheiro: "Este é meu Deus." Mais amantes de prazeres do que amantes de Deus. 2 Timóteo 3:4.
A maioria das pessoas hoje pensam apenas em fazer o que agrada a elas mesmas ou às suas famílias, não o que agrada a Deus. Muitos amam especialmente o que Deus condena, incluindo a fornicação, o adultério, a bebedeira, o uso de tóxicos e outros assim chamados prazeres. Mesmo prazeres que em si podem ser saudáveis, recebem a primazia em detrimento de qualquer esforço de aprender sobre Deus e de servi-lo, tendo uma forma de devoção piedosa, mostrando-se, porém, falsos para com o seu poder. 2 a Timóteo 3:5. Tanto líderes mundiais como pessoas comuns, muitas vezes externamente, alardeiam serem piedosas. Talvez compareçam a ofícios nas igrejas e contribuam para causas religiosas. Os que chegam ao governo, talvez, ponham sua mão sobre uma Bíblia ao assumirem o cargo. A miúde, porém, trata-se simplesmente de uma forma de devoção piedosa. Como a Bíblia predisse, a verdadeira adoração de Deus não é realmente uma força na vida da maioria das pessoas hoje. Não são motivadas para o bem por um poder real. Arruinam a terra. Apocalipse 11:18. O ar que respiramos, a água que bebemos e o solo em que nosso alimento cresce estão sendo poluídos. Isto é tão sério que o cientista Barry Commoner alertou: creio que a contínua poluição da Terra, se não for contida, por fim acabará com a adequabilidade deste planeta qual lugar para a vida humana. Após considerar o que precede, não ficou claro que o sinal que Cristo forneceu e as evidências preditas por seus discípulos estão sendo cumpridos agora? Embora existam muitas outras provas, as alistadas aqui devem ser suficientes para mostrar que estamos realmente vivendo na época que a Bíblia predisse como sendo os últimos dias. Alguns, contudo, talvez digam: essas coisas tais como guerras, fomes, pestilências e terremotos ocorreram muitas vezes através da história, de modo que não seria difícil predizer que ocorreriam de novo. Mas pense, a Bíblia não só predisse tais coisas, mas indicou que ocorreriam em escala mundial. Também a Bíblia disse que todas essas coisas sobreviriam à geração que vivia em 1914. Contudo, que prediziam os líderes mundiais proeminentes um pouco antes de 1914. Diziam que as condições prometedoras de paz mundial nunca haviam sido mais favoráveis. No entanto, as terríveis tribulações que a Bíblia predisse começaram na época certa, em 1914. De fato, os líderes mundiais dizem agora que 1914 deu uma virada na história. Após chamar a atenção para as muitas coisas que assinalaram o período de 1914 em diante, Jesus disse: esta geração de modo algum passará até que todas estas coisas, incluindo o fim deste sistema, ocorram. Mateus 24:34, 14. A que geração se referia Jesus? Ele referia-se à geração de pessoas que viviam em 1914. As pessoas ainda remanescentes daquela geração são agora bem idosas. Contudo, algumas delas ainda estarão vivas, de modo a presenciar o fim deste sistema iníquo. Assim, podemos ter certeza disto. Em breve, haverá um fim súbito de toda a iniquidade e de todas as pessoas iníquas no Armagedom. Lembrando que as pessoas da geração de 1914 incluem as pessoas que são descendentes dos que viveram e viram os acontecimentos de 1914.